impactos transformadores nas vidas das pessoas trazem sim. As histórias que vocês contaram aqui na apresentação de vocês, por mais simples que seja, trouxeram alguns insights internos para nós. Imagina os elementos da narrativa de vocês que fizeram essa composição tão simples e singela, trouxeram elementos que nos transformaram. A gente pode não ter consciência. Eu tenho consciência, eu poderia elencar os que foram transformadores, mas eu vou trazer os impactos aqui da apresentação, porque eu sei que o nosso dia já está quase chegando ao final da nossa aula. Então, aquele topo, para mim, eu coloco como primeiro fator, é imprescindível para mim, a formação de leitores e o que beneficiam as pessoas que estão no nosso projeto. E eu tenho experiências colhidas no meio disso, eu sou a própria experiência do que as histórias e a leitura podem promover na vida de uma pessoa. Existem ainda a ciência comprovando, então não é nada que a Roseli inventou, né? Existem pesquisas. A Universidade de Edimburgo, na Escócia, diz que desperta inteligência. Imagina você ficar mais inteligente porque leu. Alarga o vocabulário, com certeza. 15 minutos de histórias por dia potencializam o seu vocabulário. Quando você quer transmitir um pensamento, quando você quer transmitir uma ideia, o seu cérebro vai buscar o recurso da construção das frases. E aí ele vai buscar onde? Onde ele tiver recursos. Então, se você não tiver um vocabulário alargado, ele não vai inventar palavras. E isso só é possível através da leitura. A esperança média de vida da pessoa também é aumentada. Não só porque ela se instrui mais a respeito do que acontece, ela não fica refém da indústria farmacêutica ou dos diagnósticos que alguém terceiro possa dar, ela passa a se conhecer melhor. Então, ela também passa a ter uma melhoria na qualidade de vida. Ela passa a refletir melhor, ela passa a se comunicar melhor, promove a empatia. Segundo os estudiosos holandeses, a empatia não é se colocar no lugar do outro, mas fazer um exercício de compaixão, de saber que você, no lugar do outro, talvez nem estaria suportando a dor como ele. Cada um tem sua história. Nós somos seres singulares, não existe como a gente replicar a história, replicar situações de uma pessoa para outra. A nossa história é só nossa. E quando a gente começa a compartilhar o exercício de compaixão pela história do outro e situação de vida do outro, a gente consegue ter uma satisfação maior. É diferente de ter dó. Ter dó diminui o outro. Tem pessoas que falam, não sou voluntário, não conto história para criança ou para velhinho porque eu tenho dó. Isso está diminuindo o outro, dizendo que tem dó dele. Pelo contrário, você pode fazer um exercício de compaixão e compreender a dor dele e ser um coadjuvante no processo de transformação. A redução do estresse também está atrelada, corroborada pela ciência, porque você fica com a mente relaxada, uma vez que você se desconecta de tudo para ouvir ou contar uma história, só esse exercício já é uma meditação. Eu costumo dizer que ouvir e contar histórias já é um processo meditativo, porque ele tira você da sua zona de conforto, do seu lugar, das dramas existenciais da vida, da vala comum, que às vezes você está ali todo dia e não percebe, que você está acordando e dormindo dentro daquela vala, e você sai dali para ouvir ou contar uma história. Quando você volta abastecido pelos recursos trazidos pela história. Isso é fato. Por isso que diminui o índice de analgesia nos hospitais. Não é porque a história cura, não. A história faz com que a pessoa encontre dentro de si recursos para superar aquele processo de adoecimento ou aquela dor que muitas vezes ela estava acostumada a se queixar, que ela talvez nem estivesse tão aparente assim. Eu já fui contar a história num quarto onde a criança estava chorando muito. Aí eu falei, posso tentar contar uma história para ver se ele melhora e tal? E falaram para mim que está na hora dele tomar o remédio, aquele remédio horroroso lá que é para tirar dor, morfina, e está na hora da injeção de morfina, que ele está com muita dor, então a enfermeira foi buscar, por isso que ele está gritando. Aí eu fui tentar contar uma história, o menino parou de chorar e começou a olhar para mim, eu comecei a apresentar a história. Quando a enfermeira veio com a injeção, ele fez assim com a mãozinha, pode parar, minha dor já foi embora. Então, provavelmente, não é que, nossa, a história curou, não, ele estava naquele processo de dor e ele, talvez o medo da dor que viria, fazia com que ele antecipasse a injeção. E aí ele foi prestar atenção na história e viu que no fundo a dor não veio. Então, isso aí reduziu realmente a carga de estresse dele. E previne doenças. Por quê? A partir do momento que você começa a contar a história, você começa a desconectar, você começa a se conectar com o estado, lembra que eu falei que era o salão de beleza da alma? Então, você passa a ter um padrão também diferenciado de frequência interna e automaticamente você não vai trazer doenças.
todo mundo já sabe que a doença começa no campo energético, promovido pela nossa mente. Então, quando você coloca sua mente num lugar de positividade ou se abastece dos recursos da história, você vai prevenir doenças também. E melhoram a escrita e oratória do ouvinte, além de melhorar do contador de histórias, que é um benefício que a gente ganha, também melhora do ouvinte. Então, eles passam a ter um processo de melhoria no dia a dia da escola, melhoram o índice, reduz o índice de desistência das escolas, e nós sabemos que o imaginário é o nosso berçário das futuras criações. Todas as soluções que você trouxe para a tua vida, que foram criativas, passaram pelo imaginário, todas. Você só consegue conceber aquilo que você cria no seu imaginário, que você cria na sua mente. E quando você ouve uma história, você está ativando o seu processo de imaginação. Cada vez mais tende a ter mais soluções criativas para as questões do dia a dia. Então, se algo chegar até você, você vai encontrar rotas de alternativas para poder solucionar. Por que a gente tem tantas pessoas que conseguem soluções para a profissão, para a carreira, tempo de crise, a pessoa está ali, está batalhando, ela encontra rotas, enquanto outras falam, estou desempregado, não consigo arrumar emprego, eu não consigo fazer nada. Porque ele não está buscando soluções criativas que não tem na mente dele. Para ele existe só aquela realidade, aquela dificuldade, ele não vê outras portas. E quando você começa a alimentar o imaginário, as soluções se projetam. Foi o que aconteceu comigo o dia que eu visitei uma família para contar a história no hospital evangélico, na ala de queimados, e eu encontrei uma situação que eu nunca imaginei encontrar, que foi uma criança, um bebê queimado. Então, o bebê estava lá num processo de queimadura na pediatria, junto com uma avó, com uma mulher, outras crianças, e aquilo me chocou muito. Só que no Instituto a gente já orienta todo mundo a não ficar perguntando. A curiosidade é algo que não vai levar a lugar nenhum, é inócuo, não tem efeito nenhum e só vai trazer prejuízo para a gente. Então, o que adianta eu perguntar por que o bebê estava ali? Aquilo ia resolver? Só ia fazer com que eu desistisse do projeto, ou que eu saísse de lá mal. Então, nós saímos de lá sem perguntar. Só que tinha uma psicóloga com a gente fazendo um trabalho acadêmico sobre os impactos da nossa ação no tratamento do paciente. Ela fez entrevista naquela ala e ela acabou perguntando porque ela não fez o treinamento do Instituto. Aí, quando chegamos na porta do hospital evangélico, ela olhou para a nossa cara e falou assim, gente, eu preciso desabafar. A hora que ela falou isso, eu já sabia, todo mundo sabia o que ela queria falar. E eu ainda brinquei, falei, nossa, uma psicóloga precisa desabafar, o que será da gente, né? Eu falei, pode falar, né? Porque a gente já estava indo embora e eu falei, eu não vou segurar, ela vai acabar falando pra gente, né? Aí ela pegou e falou, sabe aquele bebê que estava ali na aula de queimados? Eu falei, sei. Ela falou assim, a família inteira está no hospital porque eles estavam fazendo sabão e aí fez uma bolha de sabão e estourou, queimou, sabão quente com soda cáustica e tal. O pai e a mãe estavam na UTI. E aquela criancinha, mais os dois do lado, eram irmãos da mesma família. Naquele dia, eu lembro que chovia muito do lado de fora do carro e dentro do meu carro, porque eu chorei muito até chegar em casa. Eu fui chorando o caminho inteiro. E não foi de dó do bebê nem da família, foi de dó de mim. Eu falei, como é que eu sou tão miserável que eu vou para minha casa, para o conforto do meu lar, enquanto tem gente passando fome e não encontrando alternativas para poder superar isso? Foi quando surgiu o projeto com meninos e meninas de casa-lar, que a gente começou a trabalhar na matriz desse problema. Como é que aquele pai e aquela mãe não encontraram outra opção além de seguir o ofício da família, que era fabricar sabão, ou inventaram de fazer isso? Não foi por maldade, obviamente eles não queriam que acontecesse isso, mas eles não tinham outras alternativas. Então, nós começamos a trazer processo de transformação em jogos de profissões para meninos e meninas de casa-lar, que mudou muito a realidade deles quando eles saem dessas instituições para encontrar soluções criativas, porque eles tinham um imaginário mais povoado de ideias, né?